Estamos de volta com o programa Fala Sério, entrevistando o deputado federal Marcos Rota, presidente da CPI do BNDES. Deputado, no bloco passado nós fizemos uma pergunta para o senhor sobre o retorno da CPMF no Brasil. O senhor é a favor ou contra? Sou terminantemente contrário. Eu acho que num período como esse, onde os ajustes econômicos estão sendo feitos, está arrochando o trabalhador, arrochando o pensionista, o aposentado, o pescador, retirando direitos trabalhistas, inclusive, dessas pessoas. Eu fui contra o meu partido, inclusive, votei contra essas medidas, porque eu penso que o governo federal, que se gastou demais, que se desonerou demais, incentivou demais, que perdeu as rédeas do processo econômico do país, não pode penalizar a sociedade brasileira. E agora, para aumentar o caixa, o governo federal estuda, aventa essa possibilidade, muito de forma discreta, Paulo, de recriar, de ressuscitar a famigerada CPMF. E veja como há uma disfarçatez no governo federal, né? A presidente Dilma não fala sobre isso. O ministro da Saúde defende abertamente a CPMF, que é um recurso específico para a área da saúde. E o vice-presidente diz que são apenas burburinhos políticos. Tomara que fique só no burburinho político, porque eu não quero acreditar que nem a Câmara dos Deputados, nem o Senado Federal haverão neste momento de crise econômica, de recessão no país, de altíssima taxa de confiança no Brasil e principalmente de desemprego, que a gente vá, mais uma vez, apenar o povo brasileiro, mexer no bolso do povo brasileiro, ressuscitando a CPMF. Voltando para a cidade de Manaus, eu queria saber a sua opinião sobre o projeto de mobilidade urbana da Prefeitura de Manaus, conhecido como Faixa Azul. Olha, eu acho que a mobilidade urbana ela precisa existir, né? Nós temos cada vez mais o ingresso de veículos, 2.000, 2.500, 3.000 novos veículos por mês na cidade de Manaus. Isso é um problema das grandes metrópoles, né? Brasília está assim, São Paulo está assim, Rio de Janeiro está assim, Belém está assim. Agora, o que nos foi prometido era que nós teríamos um sistema moderno de transporte, né? Um BRS, um BRT, ou coisa que o valha. Eu não estou vendo essa mobilidade, né? Nem esse avanço na nossa questão do transporte público, que tem que ser prioridade. Agora, uma inovação, Paulo, não pode se resumir a você pintar uma faixa azul em determinadas vias da cidade de Manaus. Eu acho que o usuário do sistema de transporte coletivo, que paga caro, o poder público, que financia indiretamente a tarifa do transporte público, seja por parte da prefeitura, seja por parte do governo, a sociedade, né, que participa disso, porque eles não pagam ICMS sobre combustível, então todos nós pagamos. Eu acho que a cidade de Manaus merece e carece de um sistema de transporte coletivo à altura de uma metrópole, de uma capital como a cidade de Manaus. E eu falo isso sem agredir quem quer que seja. Eu quero bem para a cidade de Manaus, mas eu não posso conceber que um sistema de transporte coletivo se resuma a uma faixa azul, né? Nós queremos linhas exclusivas, nós precisamos desapropriar muitas áreas na cidade de Manaus, isso é muito caro, né? Mas a nós foi prometido uma inovação. E nós, como pacientes que somos, nós estamos aguardando esta inovação. Sobretudo, os usuários do sistema de transporte coletivo, né, que estão se sentindo, obviamente, que lesados e enganados, porque o que fora prometido como grande inovação se resumiu apenas a uma faixa azul. Nós perdemos uma grande oportunidade, o monotrilho, né? Existia recursos oriundos para a Copa do Mundo e hoje em dia o país está vivendo essa crise e quando haveremos esse recurso, Paulinho, ficou depositado aí 500, 600 milhões na conta do governo durante muito tempo, né? Aí houve um posicionamento do Ministério Público Federal contrário à obra do monotrilho. Algumas pessoas não tiveram a agilidade em procurar o Ministério Público, procurar o entendimento, mostrar ao Ministério Público Federal a necessidade que Manaus tinha e continua tendo, infelizmente, de ter um sistema moderno de transporte de massa, né? Esse resultado, infelizmente, e se não pôde, através do Ministério Público Federal ter proibido, que mostrasse uma alternativa. Exatamente. Mas o Ministério Público Federal não proibiu, ele se posicionou contrário, né? Eu acho que se naquele momento as nossas autoridades tivessem procurado um entendimento, ou então que solicitasse do Ministério Público uma alternativa. Porque olha o que aconteceu.
Nós ficamos sem monotrilho, mas nós não tivemos BRT, nós não tivemos BRS, nós não tivemos nada na cidade de Manaus. Nada. Absolutamente nada. O que é uma pena. É uma pena. No ano passado, o senhor percorreu 878 quilômetros da BR-319. Verdade. Essa BR ela liga Manaus a Porto Velho e, consequentemente, ao resto do Brasil. Qual foi a sua experiência? O que o senhor, em loco, sentiu que poderia melhorar? O que nós podemos fazer? O que foi feito? Olha, a minha intenção era, como já deputado federal eleito, defender a construção da BR-319 na Câmara dos Deputados. E para isso eu precisava conhecer a realidade da BR-319. Agora, eu conheço a BR-319 porque passei por ela. Fiquei 28 horas trafegando diretamente na BR-319. Antes eu conhecia a BR de matérias jornalísticas, de seminários, de debates. Agora não, Paulo. Agora eu conheço a realidade porque eu passei ali, inclusive perigo, né? Existem muitos perigos ainda, seja através de animais, seja através das péssimas condições da ponte. Nós fomos com um grupo de amigos e, diante da adversidade, nós decidimos não parar. Até porque não existe muitas paradas confiáveis, né? Existem alguns pontos de apoio da Embratel, que mantém regularmente ali a manutenção nas linhas, e nós decidimos continuar a viagem até Porto Velho. Nós passamos por 112 pontes de madeira. E pontes que parecem assim um desenho animado, que quando você passa com o carro, a ponte desaba, ela desmorona, porque é de madeira, mal feita, mal colocada e tal. Não fosse o exército brasileiro que faz manutenção dessas pontes, eu não sei como seria a vida de pessoas que ali habitam ainda, colonos, agricultores que ali estão, pecuaristas que ali ainda se encontram. Então, é algo alarmante a situação dessas pessoas. Nós encontramos, inclusive, famílias que estavam atoladas à margem da rodovia já há 3 dias, que não passa quase ninguém. Tivemos que rebocar essas pessoas. Convivemos com muitas pessoas ali, fiz questão de conversar com as pessoas que ali... Eles estão descrentes de tudo e de todos, né? Muitas promessas foram feitas, mas infelizmente até hoje essa questão não saiu do papel. O ex-presidente prometeu, o atual presidente prometeu. Infelizmente, nós tivemos um ministro dos transportes que teve vontade de fazer, mas também não conseguiu. As forças ambientalistas no nosso país ainda são muito grandes. E não bastasse as forças internas, nós temos ainda as externas, né? Muitas ONGs de vários países condenam a abertura ou a reabertura da BR-319 pelo possível impacto ambiental que isso poderia provocar. Mas o impacto que teria que provocar já foi provocado. Nós temos um percurso ali. E tem uma alternativa que eu, inclusive, sugeri, que é transformar a BR-319 numa estrada-parque, como existe, por exemplo, no Paraná, na rodovia 277, que é a rodovia que liga até as cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. As margens da rodovia não existe nenhum tipo de construção, não existe posto de gasolina, não existe restaurante, não existe nada, nada. Você não pode construir nada. O Brasil tem uma cultura que, quando o poder público não consegue fiscalizar, ele proíbe. Então, a BR-319 ela se insere nesse contexto. Como o poder público não consegue fiscalizar possíveis desmatamentos ou ocupação irregular às margens da BR, vamos proibir. Assim é a questão do armamento. O Brasil não consegue, por exemplo, controlar o porte, o registro de armas, a produção de armas, então proíbe. É assim que o Brasil age, infelizmente. Mas nós estamos em vias de fato de criar uma frente parlamentar em favor da BR-319. Tomara que a gente possa sensibilizar o governo federal, que já foi, inclusive, com a anuência do governo federal, os anúncios foram feitos da repavimentação da BR-319. Tomara que a gente consiga. É uma batalha difícil, não é fácil. Existem muitos interesses, não apenas ambientais, mas econômicos também nessa questão aí. Então nós vamos fazer a nossa parte, Paulo. Nós estamos aqui para falar sério, né? Então nós vamos fazer a nossa parte sem prometer nada para ninguém. Muito bem. O senhor está sendo lembrado em todas as pesquisas de opinião pública para o cargo de prefeito nas eleições de 2016. Isso mostra um respeito político pelo seu trabalho e pela sua história. Verdade. Você tem pretensões de ser candidato a prefeito? Eu acho que todo mundo que está inserido na política tem um desejo de
administrar a sua cidade. Eu cheguei em Manaus em 92 e a minha relação com a cidade de Manaus e com a população da cidade de Manaus sempre foi uma relação muito próxima, né, e de muito respeito. A grande maioria dos projetos de lei que eu confeccionei foi ouvindo a população. Eu acho que a todo homem público é dada essa obrigação de saber ouvir, né, e foi sempre ouvindo que eu formatei a rota da minha trajetória política, né. E agora eu acho que não vai ser diferente se assim o meu partido, nosso grupo político entender. Eu devo muito à cidade de Manaus. Manaus me deu muito mais do que eu merecia. Manaus foi a grande responsável pelos meus 4 mandatos de deputado federal e basicamente por 80% do meu mandato de deputado federal. Então, Paulo, a minha obrigação é retribuir à cidade de Manaus. E a forma com que eu escolhi para retribuir é trabalhar. Trabalhar com respeito, com responsabilidade, e, acima de tudo, ouvindo a população, que eu acho que é o que preenche mais um político, saber ouvir. Muito bem. Vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho? Vamos lá. Política. A política está em todos os lugares, né? Mesmo quem não é político, quem não exerce mandato político, está inserido na política todos os dias. Eu acho que é algo, quando se tratado com respeito, né, com responsabilidade, é algo muito bom para a sociedade brasileira. Amazonas. Amazonas é a cidade que eu não pude escolher para nascer, né? O estado que eu não pude escolher para nascer. E Manaus é essa cidade de um calor, não apenas na questão do ambiente, mas na questão do calor humano. Eu sou apaixonado pela cidade de Manaus. Exija seus direitos. É um programa que eu faço com muito carinho, com muita atenção, são 19 anos, né? E é um programa que, graças a Deus e graças à credibilidade que nós alcançamos nesses anos, tornou-se uma referência na proteção e defesa dos consumidores. Uma paixão. A paixão é minha família, né? Ainda mais agora que eu passo de segunda a quinta longe, a gente perdeu um pouco desse contato. Então, não abro mão dos finais de semana com a minha família. Um ídolo. Um ídolo, Deus, né? Eu acho que é o maior que nós temos na nossa vida. Quem é o Marcos Rota? É uma pessoa simples, né? Tranquila, serena, muito emotivo, né? Me emociono por tudo. Mas uma pessoa disposta a trabalhar, né, Paulo? Eu acho que nós estamos na política exatamente para servir. E vou continuar servindo até quando Deus me der condições para isso, né? Eu não quero ficar envelhecendo na política, não quero fazer da política algo que seja uma obrigação do dia a dia. Eu quero estar na política para servir. Enquanto eu tiver essa disposição, espero que com a ajuda de Deus e do povo do estado do Amazonas eu possa continuar servindo a população. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Para mim é uma honra poder te entrevistar. Te admiro como deputado federal e te desejo muita sorte na CPI do BNDES e no teu mandato. Obrigado, Paulo. Hoje eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, né? Que é inclusive ficar sem almoçar até agora, para que a gente pudesse gravar esse programa. Eu fiz um malabarismo danado hoje, mas eu não poderia de maneira alguma vir lhe prestigiar o seu programa, prestigiar a sua competente e profissional equipe, porque sem dúvida alguma nós temos percebido que você, apesar de muito jovem, você quer fazer também do instrumento político do dia a dia uma incansável melhoria para o povo do estado do Amazonas. Então me senti no dever, na obrigação de estar aqui hoje para falar sério juntamente com você, lhe prestigiar e dizer que você, sem dúvida alguma, vai continuar dando muitas alegrias para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas. Você é uma pessoa boa, de bom coração, trabalhador, se reúne sempre que pode com todas as camadas da sociedade amazonense para discutir de que forma você pode ser inserido para melhorar a vida do povo amazonense. Então, parabéns e que você continue sendo este jovem exemplo para a política amazonense. Obrigado, deputado, pelas palavras. O programa Fala Sério dessa semana entrevistou o deputado federal Marcos Rota, presidente da CPI do BNDES. Eu queria agradecer a vocês das redes sociais pelas palavras de carinho e apoio. O meu muito obrigado. Então, gente, até a próxima semana.